Outubro foi surpreendentemente fresco em Phoenix City. Sentei-me à janela do meu pequeno apartamento, observando o vento chicotear as folhas caídas na calçada. 76 anos não é tão velho assim, se você pensar bem. Muitas mulheres da minha idade estão viajando, cuidando do jardim ou dos netos. Mas minha vida mudou. A artrite nos meus dedos latejava levemente enquanto eu folheava as páginas de um livro didático de matemática avançada, uma nova edição que comprei na semana passada, depois de gastar parte da minha aposentadoria. Alguns hábitos não mudam, mesmo depois de 10 anos afastado do magistério. A matemática sempre foi minha salvação, lógica pura, onde cada problema tem uma solução, ao contrário da vida. Por 35 anos, ensinei crianças de Phoenix City a resolver equações e encontrar valores de incógnitas. Alguns alunos ainda mantinham contato comigo. Ontem, Carol Dutton, agora gerente de um banco local e antigamente uma garota tímida do segundo balcão com medo de frações, ligou. Ela prometeu passar por lá na semana seguinte e trazer alguns doces caseiros. Eu sempre gostei dessas visitas. Elas me lembravam que minha vida não foi em vão. Meu olhar deslizou para a foto na parede, meu único filho, Neios, e sua esposa, Thalia, uma foto de 3 anos de idade, do casamento deles. Neios puxou a mim, os mesmos olhos escuros e fundos, o mesmo queixo teimoso. Thalia era exatamente o seu oposto, loira, de rosto redondo, com uma expressão perpetuamente descontente. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Mãe, sou eu, a voz de Neios soou estranhamente animada. A Thalia e eu vamos lá hoje à noite. Tudo bem? Por volta das 6. Não consegui esconder minha surpresa. Normalmente, meu filho ligava a cada 2 semanas e me visitava uma vez por mês, e isso foi por iniciativa minha. Algo errado? Perguntei. Não, não. Só queremos te visitar. Não cozinhe nada, nós levamos o jantar. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Que estranho. Neios e Thalia nunca me mimaram com visitas espontâneas. Eles geralmente apareciam quando precisavam de alguma coisa, dinheiro para uma TV nova, ajuda com a declaração de imposto de renda ou minha assinatura em algum documento. Suspirei e larguei o livro. Precisava me arrumar antes que eles chegassem. Nunca fui uma beldade, mas sempre cuidei de mim mesma. Cortei meu cabelo grisalho, antes castanho escuro, num corte Chanel curto, era mais fácil de manter. Não tentei esconder minhas rugas, elas foram conquistadas honestamente ao longo de anos de risos, preocupações e reflexões. Meus olhos, como meus alunos costumavam dizer, ainda tinham uma centelha de curiosidade e perspicácia. Vesti uma blusa azul claro e uma calça azul marinho, minha roupa favorita para sair, e passei batom e blush. Não pelo Neios e pela Thalia, mas pelo meu próprio bem. Uma mulher deve se respeitar, mesmo que os outros não se respeitem. A campainha tocou às 6 em ponto. Precisão é outra característica que Neios herdou de mim. Mãe? Ele me abraçou, e senti o cheiro de uma colônia cara, uma nova, não a que ele usava antes. Você está linda. Thalia estava atrás dele com um sorriso estranho, segurando uma sacola do restaurante chinês. Olá, Ruth. Ela nunca me chamava de mãe ou sogra, sempre pelo meu primeiro nome, como se fôssemos apenas conhecidas. Entrem. Dei um passo para o lado para deixá-los entrar. Neios olhou ao redor com uma expressão diferente, quase condescendente. Mãe, você ainda não trocou aqueles móveis antigos, né? A gente disse que ia te ajudar a escolher algo moderno. Gosto dos meus móveis, respondi calmamente. São confortáveis e conhecem todos os meus hábitos. Thalia bufou, colocando os recipientes de comida na mesa. Cheira bem, eu disse, tentando descontrair o ambiente. Sentamos para jantar e não pude deixar de reparar no relógio novo no pulso de Neios, obviamente caro, com pulseira de metal e mostrador azul. Thalia usava um colar com pingente que eu também nunca tinha visto antes. Estranho para um casal que havia reclamado de dificuldades financeiras apenas 2 meses antes e me pedido um empréstimo de $300 para consertar o carro. Como vão as coisas no trabalho? Perguntei a Neios, colocando um pouco de arroz e frango no meu prato. Ótimo, ele disse radiante. Sabe, o banco me valoriza muito.
Eles aumentaram recentemente o limite do empréstimo, então posso aprovar até $500.000 por conta própria. Que ótimo! Sorri. Neils trabalhava como agente de crédito na Phoenix Financial havia 5 anos, um emprego nada mal, embora não fosse a carreira que eu sonhava para meu filho quando paguei sua faculdade. E você, Thalia? Ainda está no supermercado? Perguntei. Ela apertou os lábios. Mas estou pensando em pedir demissão. Talvez em breve eu consiga me dar ao luxo de ficar um tempo sem trabalhar. Ergui uma sobrancelha, mas não disse nada. O telefone do Neils tocou, e ele rapidamente saiu para o corredor para atender. Eu não estava bisbilhotando de propósito, mas a voz do meu filho ecoou pelo pequeno apartamento. Sim, a papelada está pronta. Sim, está tudo bem. Nome? Ruth Ollinger. Não tem problema. Eu já disse. Fiquei paralisada, com o garfo no ar. Meu nome? Qual identidade? Thalia, percebendo minha confusão, começou a falar rapidamente sobre o novo programa que estavam assistindo, alto demais e de forma artificial. Neils voltou, corando levemente. Desculpe, trabalho. Ele sorriu e mudou rapidamente de assunto. Mãe, você sabia que estamos planejando uma grande mudança de vida? Que tipo de mudanças? Larguei o garfo e de repente perdi o apetite. Você vai descobrir logo, ele piscou para Thalia. É uma surpresa, mas posso te dizer que podemos precisar da sua ajuda. Só tecnicamente. Que tipo de ajuda? Fiquei tensa. Nada de especial, só uma assinatura em alguns papéis. Explicaremos tudo quando chegar a hora. Neils acenou com a mão como se não fosse nada. O resto da noite transcorreu em uma tensão estranha. Neils e Thalia trocaram olhares significativos, falaram em tom insinuante. Quando tentei descobrir mais, eles mudaram de assunto. Eu continuava com a sensação de que algo estava errado. Antes de irem embora, Neils tirou um envelope do bolso. Quase esqueci. Lembra que você me pediu para pagar o seu seguro? Aqui está o recibo. Pronto. Não pedi que ele pagasse meu seguro, eu sempre pagava sozinho, com capricho e pontualidade, mas peguei o envelope, sem querer fazer cena. Obrigado, Neils. É muita gentileza sua. Quando a porta se fechou atrás deles, respirei aliviada. As visitas do meu filho e da minha nora sempre me esgotavam emocionalmente. Ultimamente, eu me pegava esperando que eles fossem embora, e não que chegassem. Abri o envelope, tirei o recibo e fiquei paralisado. Não era um documento de seguro, mas um recibo de entrada para um imóvel. O valor era impressionante, $50.000. Meu nome estava na coluna de pagadores, embora eu soubesse que nunca havia feito tal transação. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava definitivamente errado. Sentei-me à minha mesa e comecei a examinar o documento. Seria um erro? Mas meu nome, endereço e até meu número de seguro social estavam listados corretamente. Era como se eu tivesse realmente pago aquele dinheiro. A conversa telefônica de Neils, seu relógio novo e caro, as dicas de grandes mudanças e ajuda formal, tudo isso se somava a um quadro perturbador. Lembrei-me de que, alguns meses antes, ele havia me pedido para assinar alguns papéis para atualizar minhas informações bancárias. Assinei sem olhar. Confiei no meu filho. Talvez por nada. Peguei uma lupa na gaveta da minha mesa, meus olhos de antigamente não eram mais os mesmos, e examinei o recibo novamente. As letras miúdas na parte inferior mostravam a construtora, Sunrise Homes, e um endereço em um bairro nobre de Phoenix City. Anotei esses detalhes no meu caderno. O sono não vinha. Eu me virava na cama, remoendo possíveis explicações. Talvez o Neils quisesse mesmo me surpreender, comprar uma casa nova para mim, mas então por que tanto segredo, conversas sussurradas e olhares estranhos? De manhã, decidi que precisava descobrir mais. Neils sempre foi aventureiro, desde criança. Lembro-me de que, quando ele tinha 12 anos, pegou meu cartão de crédito sem pedir para comprar tênis caros. Eu o perdoei depois de uma longa conversa sobre confiança e honestidade. Aparentemente, a lição não foi aprendida. Depois do café da manhã, liguei para minha amiga de longa data, Mabel, com quem dei aula no ensino médio.
Mabel, você conhece algum bom advogado? Perguntei sem rodeios. Advogado? Ela ficou surpresa. O que houve, Ruth? Ainda não tenho certeza, mas talvez eu precise de algum conselho financeiro. Meu sobrinho tem um escritório de advocacia. Ele é especialista nesse tipo de coisa. Posso te dar o número dele? Anotei o contato, agradeci a Mabel e pedi que ela não contasse a ninguém sobre a nossa conversa. Então, peguei meus extratos bancários dos últimos 3 meses e comecei a examiná-los. À primeira vista, não havia nada de suspeito, os gastos habituais com o supermercado, contas de luz e remédios. Talvez eu esteja sendo cínica demais. Talvez o Neil tivesse mesmo pago por algo que eu tinha esquecido de pedir. Com a idade, a memória às vezes falha. Mas não, eu jamais me esqueceria de uns $50.000. E certamente não pediria essa quantia ao meu filho. Às 2 da tarde, a campainha tocou. Havia um entregador com um grande buquê de flores. Ruth Ollinger, disse ele. Sim, sou eu. Assine aqui, por favor. Assinei e peguei o buquê de lindas rosas e lírios. Havia um cartão anexado ao buquê. Querida mamãe, obrigada por tudo. Em breve, teremos uma surpresa para você. Com carinho, Neios e Thalia. Coloquei as flores num vaso, mas elas não me trouxeram alegria. Havia algo naquele gesto que soava falso, como se meu filho estivesse tentando me acalmar diante de algo desagradável. Neios nunca havia me enviado flores sem motivo. À noite, decidi ligar para o meu filho. Obrigada pelas flores, Neios. São lindas. De nada, mãe. Você merece o melhor, disse-lhe com uma falsa alegria na voz. Neios, queria te perguntar sobre o recibo que você deixou ontem. Não é um documento de seguro. Pausa. Ah, esse recibo, ele hesitou. Desculpe. Devo ter trocado os envelopes. Isso é trabalho. Jogue fora, por favor. Mas tem meu nome, Neios. E $50.000. Mãe, é só um engano. Eu cuido disso. Não se preocupe, tá? Seu tom ficou nervoso. Olha, preciso ir. A Thalia e eu temos planos para hoje à noite. Falo com você amanhã, tá? Ele desligou antes que eu pudesse reclamar. Agora, eu tinha certeza de que algo estava definitivamente errado. Neios nunca foi um bom mentiroso. Mesmo quando criança, eu sempre percebia quando ele não estava dizendo a verdade. Ele começou a falar rápido demais e evitava me olhar nos olhos. Fui até a janela e olhei para fora. Phoenix City brilhava com as luzes à noite, pessoas apressadas com seus afazeres, alheias aos problemas dos outros. Quantas famílias agora jantavam juntas, compartilhando histórias do dia que passou? Quantas mães conseguem olhar para seus filhos com orgulho, sabendo que os criaram para serem pessoas honestas? Quando Arthur, meu marido, morreu de ataque cardíaco, deixando-me sozinha com Neios, de 7 anos, jurei que faria tudo o que pudesse para criar nosso filho e torná-lo um bom homem. Trabalhei duro, fazendo horas extras na escola e dando aulas particulares de meio período nos fins de semana. Neios nunca usava roupas surradas, sempre tinha tudo o que precisava para estudar e até um mimo extra, equipamentos esportivos, instrumentos musicais, acampamentos de verão. Talvez tenha sido esse o meu erro. Será que eu estava me esforçando tanto para compensá-lo pela ausência do pai a ponto de não o ter ensinado a valorizar o que tinha e a ganhar dinheiro sozinho? Lembrei-me de como fiquei decepcionado quando Neios abandonou a faculdade depois de 2 anos. Mãe, não é para mim. Quero ganhar dinheiro agora, não daqui a alguns anos, disse ele. Então cedi, embora esperasse que ele se formasse em administração ou economia. Em vez disso, ele conseguiu um emprego em um banco. Começou como escriturário e, aos poucos, foi ascendendo até se tornar agente de crédito. Quando ele trouxe Thalia para me conhecer, 4 anos atrás, senti que aquela mulher não lhe traria felicidade, era calculista demais aos olhos, mencionava dinheiro e status com muita frequência. Mas fiquei em silêncio. Neios era adulto, já tinha 32 anos e tinha o direito de escolher por si mesmo. O casamento deles tinha sido modesto, no quintal da casa dos pais de Thalia, com poucos convidados. Depois, eles reclamaram da falta de dinheiro.
Agora, de repente, havia relógios caros, joias, rumores de que Thalia estava largando o emprego e um recibo de $50.000 com o meu nome. Peguei minha lista telefônica e encontrei o número de Terry Block, outro ex-aluno meu que, até onde eu sabia, trabalhava no mesmo banco que Neios. Terry sempre fora um garoto responsável e honesto. Talvez ele pudesse esclarecer a situação. Olhei para o relógio, eram quase 10 da noite, tarde demais para um telefonema. Teria que esperar até amanhã. Anotei no meu caderno para ligar para Terry pela manhã. Ao adormecer, pensei em como a vida sempre nos ensina lições inesperadas. Por 35 anos, ensinei matemática para crianças e agora me deparava com um problema que não conseguia resolver com fórmulas e equações. Mas eu tinha certeza de uma coisa: eu encontraria a resposta, por mais amarga que fosse a verdade. A manhã começou com um telefonema. Mal tive tempo de tomar o primeiro gole de café quando minha antiquada máquina de discos giratórios tocou um dos poucos itens que guardei desde que me mudei para este apartamento, 10 anos atrás. Ruth, aqui é Fay Vindon, disse uma voz familiar. Lembra de mim? Claro que me lembro de você, Fay. Sorri involuntariamente. Terceira fileira perto da janela, sempre com uma presilha de borboleta. Fay riu. Você ainda se lembra de detalhes como esse? E eu que pensava que era só mais uma entre centenas de seus alunos. Eu nunca tive qualquer aluno, respondi. Cada um era especial. Fay Vindon era uma daquelas alunas de quem eu tinha muito orgulho, uma garota inteligente e trabalhadora, vinda de uma família disfuncional. Ela superou as adversidades e entrou em uma boa faculdade. Agora ela trabalhava na Receita Federal e, pelo que eu sabia, estava indo bem. Estou ligando para te convidar para almoçar, disse Fay. Faz tempo que quero te visitar, e hoje estarei no seu bairro. Foi inesperado, mas simpático. Aceitei e combinamos de nos encontrar num pequeno café perto da minha casa ao meio-dia. Depois de desligar o telefone, voltei a pensar no recibo que Neios havia deixado. Depois de uma noite agitada, decidi prosseguir metodicamente, como ensino meus alunos a abordar problemas complexos. O primeiro passo foi reunir mais informações. Peguei meu velho caderno de couro, um presente de aniversário de 50 anos de colegas, e comecei a anotar fatos e perguntas. Fato 1. Neios deixou um recibo de $50.000 com meu nome. Fato 2. Ele claramente mentiu quando perguntei sobre isso. Fato 3. A conversa telefônica mencionou meu nome no contexto de alguns documentos. Perguntas. Qual foi esse pagamento? De onde veio o dinheiro? Por que meu nome? Anotei cuidadosamente o endereço no recibo e o da construtora, Sunrise Homes. Talvez eu devesse ter começado por ali. Às 11h30, saí de casa. O dia estava claro, mas fresco. Vesti meu terno azul marinho, o mesmo que eu usava nas reuniões de pais e professores. Ainda me servia bem, embora tivesse ficado um pouco mais largo com o passar dos anos. O Morning Star Café ficava a apenas 2 quarteirões da minha casa, um estabelecimento pequeno e aconchegante, frequentado principalmente por moradores locais. Cheguei um pouco mais cedo e escolhi uma mesa perto da janela. Fay chegou exatamente ao meio-dia. Pontualidade era outra característica que eu apreciava nela. Ela havia mudado desde a última vez que a vira, cabelo mais curto, terno em vez de jeans, óculos de aro fino, mas seu sorriso ainda era o mesmo, aberto e sincero. Senhora Ollinger, ela me abraçou. A senhora não mudou nada. E você aprendeu a mentir lindamente. Retribuí o sorriso. E, por favor, me chame de Ruth. Você não é minha aluna há muito tempo. Pedimos uma salada para mim, um sanduíche para Fay e começamos a trocar notícias. Ela falou sobre o emprego, a promoção recente e como estava aplicando as habilidades matemáticas que eu lhe ensinara para analisar declarações de imposto de renda. E como está seu filho, Neios, certo? Fay perguntou quando a comida chegou. Hesitei em responder. Devo compartilhar minhas suspeitas? Mas se não com a Fay, com quem? Além disso, trabalhando na Receita Federal, ela poderia ter acesso a informações que me ajudariam a entender a situação. Fay, abaixei a voz, preciso da sua ajuda, como ex-professora e como alguém em uma situação difícil. Contei ela sobre a estranha visita de Neios e Thalia, sobre a conversa telefônica ouvida, sobre o recibo enorme.
Fay ouviu atentamente, sem interromper, apenas ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. E você acha que Neils poderia ter usado seu nome para algumas transações financeiras sem o seu conhecimento? Ela perguntou quando terminei. Não quero acreditar, mas todos os fatos apontam nessa direção. Suspirei. Preciso saber se houve alguma transação grande ou, Deus nos livre, empréstimos registrados em meu nome. Fay franziu a testa. O que você está pedindo não é exatamente legal, Ruth. Não posso simplesmente investigar as transações financeiras das pessoas sem uma solicitação oficial. Entendo. Toquei seu braço. Não estou pedindo para você infringir a lei. Só estou pedindo para me dizer o que fazer, para onde ir, o que fazer. Fay pensou por um momento, depois tirou um bloco de notas e uma caneta da bolsa. Aqui está o que eu posso sugerir. Ela começou a escrever. Estes são os contatos de alguém que eu conheço no birô de crédito. Você pode solicitar seu histórico de crédito oficialmente como pessoa física. É seu direito. Diga a ele que é meu. Ele vai agilizar o processo. Peguei a folha com gratidão. Obrigada, Fay. Mais uma coisa. Ela baixou a voz. Extraoficialmente, posso verificar se algum imóvel novo foi registrado em seu nome. Faz parte do meu trabalho monitorar as obrigações com o imposto predial. Isso seria muito útil. Me dê alguns dias. Fay apertou minha mão. E Ruth, tome cuidado. Se suas suspeitas estiverem corretas, isso pode ser uma fraude séria. Terminamos o almoço, trocando promessas de nos mantermos informados. Ao voltar para casa, me senti um pouco melhor. Pelo menos agora eu tinha um plano de ação. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, o telefone tocou. Era Fay, e sua voz soava preocupada. Ruth, encontrei uma coisa, e é desagradável. Sentei-me na beira da cama, agarrando o telefone. Pode falar, Fay. Há um empréstimo hipotecário em seu nome, $450 mil, do Phoenix Financial, o banco onde Neils trabalha. Senti a sala começar a girar. Quando? Foi tudo o que consegui perguntar. 3 semanas atrás. E o primeiro pagamento já tinha sido feito, $50 mil, aquele que você viu no recibo. Fechei os olhos, tentando respirar com firmeza. Então, é verdade. Meu filho tinha usado meu nome para fazer um empréstimo enorme que eu nunca conseguiria pagar. Ruth, você está bem? A voz de Fay me trouxe de volta à realidade. Sim. Engoli em seco. Obrigada, Fay. Essa é uma informação importante. O que você vai fazer? Para começar, converse com o pessoal do banco. Talvez haja algum engano. Nós dois sabíamos que não era um erro, mas Fay não discutiu. Tenha cuidado, Ruth, e me mantenha informada. Não consegui dormir por um bom tempo depois daquela conversa. Meus pensamentos giravam em torno da mesma pergunta: como Neils pôde fazer isso? Como ele pôde colocar em risco minha segurança financeira, minha reputação, meu futuro? De manhã, decidi agir. Vestindo meu melhor terno e arrumando o cabelo com mais capricho do que o normal, fui ao Phoenix Financial. Era um banco grande e moderno no centro da cidade, com fachada de vidro e piso de mármore no saguão. Fui até o balcão de informações. Bom dia. Preciso falar com alguém sobre meu financiamento imobiliário. A jovem atrás do balcão sorriu. Claro. Seu nome? Ruth Ollinger. Ela verificou algo no computador. Ah, sim. Seu agente de crédito é Neils Ollinger. Quer que eu o chame para você? Na verdade, prefiro conversar com outra pessoa, eu disse. Neils é meu filho, e eu gostaria de um aconselhamento independente. A mulher pareceu surpresa, mas assentiu. Entendo. Então é melhor você falar com o Sr. Niblock. Ele também trabalha com hipotecas. Só um momento, por favor. Ela fez a ligação e, alguns minutos depois, um jovem de 30 e poucos anos, com um rosto amigável, veio até o balcão. Senhora Ollinger. Ele estendeu a mão. Terry Niblock, o que posso fazer por você? Olhei para ele atentamente.
Havia algo familiar naquele rosto. Terry Niblock. Você não estudou na Phoenix City High School no início dos anos 2000? Seus olhos se arregalaram. Senhora Ollinger, a senhora foi minha professora de matemática. Ele estava genuinamente animado. Não acredito. Não a reconheci no começo, mas agora me lembro. Sorri. Segunda fileira, lado direito, sempre resolvia os problemas de uma forma nada convencional. Terry corou de prazer. Lembra? Que legal! Vamos para o meu escritório, onde podemos conversar em paz. Ele me conduziu pelo corredor até um escritório pequeno, mas aconchegante, e me convidou a sentar. Agora, o que posso fazer por você, Sra. Ollinger? Decidi ser direto. Terry, preciso de informações sobre um empréstimo que foi feito recentemente em meu nome. Um empréstimo de $450 mil. Seu rosto ficou um pouco tenso. Ah, aquele empréstimo. Sim, eu sei. Seu filho. Ele hesitou. Niles estava no caso. O problema, Terry, é que eu não pedi esse empréstimo. Não assinei nenhum documento. Houve silêncio. Terry estava visivelmente desconfortável. Senhora Ollinger, essa é uma declaração séria. Tem certeza? Com certeza. Olhei-o diretamente nos olhos. Terry, eu sei que estou pedindo para você quebrar as regras, mas preciso ver a papelada deste empréstimo. Preciso saber o que está acontecendo. Ele hesitou, tamborilando os dedos na mesa. Não posso fazer isso sem uma solicitação oficial. Terry, inclinei-me para a frente. Lembra quando você foi reprovado naquela prova de álgebra no 10º ano? Você achou que era o fim do mundo. Mas eu te dei uma chance de refazê-la porque sabia que você conseguiria se sair melhor. Eu acreditei em você naquela época. Acredite em mim agora. É importante. Ele respirou fundo e assentiu. Ótimo. Só me dê um minuto. Terry saiu do escritório e voltou alguns minutos depois com uma pasta nas mãos. Aqui estão os documentos do seu empréstimo. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Tenho 10 minutos antes que comecem a me procurar para uma reunião. Examine-os rapidamente. Abri a pasta e comecei a examinar os documentos, o pedido de empréstimo, a avaliação de crédito, o contrato. Estava tudo em meu nome. E em todos os lugares havia uma assinatura que parecia minha, mas não era minha. Alguém havia se esforçado muito para imitar minha caligrafia, mas percebi a diferença imediatamente. O ante não estava escrito como eu normalmente escrevo, e a assinatura não tinha o traço característico que sempre uso para terminar meu nome. Essa não é a minha assinatura, mostrei a Terry. Olhe com atenção. Posso fornecer qualquer documento com a minha assinatura verdadeira para comparação. Terry estudou a assinatura e assentiu. Consigo ver a diferença e, francamente, não estou surpreso. O que você quer dizer? Ele olhou ao redor como se estivesse verificando se alguém estava bisbilhotando, depois baixou a voz. Niles andava estranho ultimamente, gabando-se de gastar muito dinheiro, falando sobre negócios lucrativos. E havia outros casos, transações questionáveis, documentos com assinaturas faltando que ele prometeu entregar mais tarde. Nada que eu pudesse contestar oficialmente, mas comecei a observá-lo. Senti a vergonha tomar conta do meu rosto. Meu filho não só havia me enganado, como provavelmente estava quebrando as regras do trabalho. Terry, para que era esse empréstimo? Para que o dinheiro foi usado? Ele virou algumas páginas da pasta. Aqui, apontou para um documento. A compra de uma casa no número 26 de Oak Ridge. Fica em West Heights, um novo bairro de luxo. Anotei o endereço. E quando é que a mudança para esta casa vai acontecer? Terry revisou a papelada. De acordo com isso, as chaves já foram entregues ao proprietário. Então, tecnicamente, a casa está pronta para ser ocupada. Fechei a pasta e respirei fundo. Agora eu tinha todas as informações de que precisava. Obrigada, Terry. Você foi muito prestativo. Senhora Ollinger, ele parecia preocupado. O que a senhora vai fazer? Ainda não sei, respondi honestamente.
Mas primeiro quero ver esta casa e conversar com meu filho. Cuidado! O que o Neils fez é fraude, falsificação de documentos, uso ilegal de dados pessoais. São acusações graves. Eu sei. Levantei-me, preparando-me para ir embora. Obrigada novamente, Terry. Ele me acompanhou até a saída do banco. Senhora Olinger, disse ele, eu sempre me lembro da senhora como a professora que me ensinou não só matemática, mas também honestidade. Você costumava dizer, números não mentem, e as pessoas não deveriam mentir. Eu me lembrei disso pelo resto da minha vida. Apertei a mão dele. Obrigada, Terry. É bom saber que alguém aprendeu essa lição. Fiquei acordado a maior parte da noite. Fiquei deitado, olhando para o teto, repassando mentalmente tudo o que havia aprendido nos últimos 2 dias. Toda vez que pensava no Neils falsificando minha assinatura, no grande empréstimo em meu nome, uma onda de raiva me invadia. Às 5 da manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Não adiantava esperar. Eu precisava agir imediatamente, antes que o choque fosse substituído pela indecisão, antes que o amor maternal tomasse conta do meu senso de justiça. Depois de tomar um banho e tomar uma xícara de café forte, vesti meu terno mais formal, um cinza escuro com uma blusa branca impecavelmente passada. Essa roupa sempre me deu confiança, mesmo quando tive que lidar com os pais e administradores escolares mais difíceis. Na minha bolsa, coloquei um caderno, uma caneta, uma câmera pequena, um modelo antigo que eu raramente usava, mas que seria útil hoje e o recibo que Neils havia deixado. Se precisassem de provas de suas maquinações, eu estaria pronto para buscá-las. Eram apenas 6:30 da manhã quando saí de casa. As ruas de Phoenix City estavam começando a despertar. Alguns madrugadores corriam para o trabalho, padarias abriam suas portas, exalando o aroma de pão fresco. Em outro dia, eu poderia ter parado para comprar um pãozinho. Mas hoje, eu estava sem apetite. Peguei um táxi na esquina, um luxo ao qual raramente me permitia. Mas hoje, cada minuto contava. Oakridge 26, West Heights, disse eu ao motorista, um homem mais velho de barba grisalha. Nossa, ele assobiou. Que bairro chique. Visitando parentes ricos? Algo assim, respondi evasivamente. Fiquei olhando pela janela o tempo todo, observando a paisagem mudar do meu humilde bairro de prédios de apartamentos para bairros cada vez mais caros e bem cuidados. Phoenix City sempre foi uma cidade de contrastes, mas, nos últimos anos, a diferença entre os bairros pobres e ricos havia se tornado ainda mais acentuada. O táxi parou em frente a uma bela mansão de 2 andares em estilo moderno. Paguei ao motorista, deixando uma gorjeta generosa, uma pequena extravagância em um dia que mudaria minha vida por completo. Tenha um bom dia, senhora, sorriu o motorista, olhando para mim com um leve espanto. Eu provavelmente não parecia um hóspede típico em uma casa tão luxuosa. Obrigada, respondi, percebendo que legal era a última coisa que esse dia poderia ser. Fiquei em frente à casa, observando a fachada, as janelas grandes, a varanda espaçosa, o gramado bem cuidado. Tudo gritava dinheiro e status, dinheiro que nem os italianos nunca tiveram, dinheiro que estavam determinados a conseguir usando meu nome. Do lado de fora da casa, havia uma van com o logotipo de uma empresa de limpeza. Então, havia pessoas lá dentro. Talvez Neils tivesse contratado faxineiros para deixar a casa pronta para a mudança final. Respirei fundo e fui em direção à porta da frente. Bati. Sem resposta. Bati novamente, com mais força. A porta estava entreaberta, provavelmente não totalmente fechada. Tem alguém aí? Gritei, espiando lá dentro. Sons de aspirador de pó ligado e vozes abafadas vinham de dentro. Decidi entrar. Afinal, tecnicamente, era minha casa, o empréstimo estava em meu nome. O hall era espaçoso, com o pé direito alto e piso de mármore. À esquerda, ficava a sala de estar, com móveis novos ainda na película protetora. À direita, a sala de jantar, com uma mesa enorme para pelo menos 12 pessoas. Para quem era uma mesa daquelas? Neils e Thalia quase não tinham amigos e raramente convidavam alguém, mesmo para um churrasco na casa alugada. Subi a escada larga até o 2º andar. Os sons da limpeza estavam mais altos, aparentemente, os trabalhadores estavam trabalhando nos quartos.
Escolhi uma porta no fundo do corredor, torcendo para que não houvesse ninguém lá. Era um escritório, uma salinha com uma escrivaninha, estantes vazias por enquanto e uma cadeira de couro. Havia um computador novo sobre a mesa e uma pilha de pastas ao lado. Fechei a porta atrás de mim e fui até a escrivaninha. A primeira pasta continha as escrituras da casa, o contrato de compra e venda, a escritura de transferência, a apólice de seguro. Tudo estava em meu nome, com assinatura falsificada em todos os lugares. Na segunda pasta, encontrei os documentos bancários, o mesmo contrato de empréstimo que Terry mencionara, $450 mil por 30 anos. O pagamento mensal era de quase $2.000, um valor bem acima da minha aposentadoria. Mas o mais chocante estava na terceira pasta. Havia cópias dos meus documentos pessoais, passaporte, carteira de motorista, cartão do Seguro Social, plano de saúde e até meus extratos bancários dos últimos 6 meses. Como Neils conseguiu tudo isso? Será que ele mexeu nas minhas coisas enquanto eu dormia ou estava fora de casa? Senti uma náusea subir a garganta. Não se tratava apenas de fraude, era traição, uma invasão da minha privacidade e exploração da minha confiança. Peguei minha câmera e comecei a fotografar os documentos, clique, clique, clique. Capturei metodicamente as evidências do crime do meu filho. Em certo momento, me peguei pensando que estava agindo como um detetive de série de TV, mas a realidade era muito mais dolorosa do que qualquer trama fictícia. Terminada a papelada, decidi dar uma olhada no resto da casa. Precisava ver exatamente em que Neils havia gasto tanto dinheiro que eu teria que pagar pelo resto da vida se não descobrisse a verdade. Espiei cautelosamente o corredor. Os sons de limpeza haviam se deslocado para o primeiro andar. O caminho estava livre. Atravessei o corredor até o segundo quarto, aparentemente um quarto de hóspedes, a julgar pela mobília mais modesta. Então olhei para o quarto principal e fiquei paralisada de surpresa. O quarto era enorme, com janelas panorâmicas com vista para o quintal, uma cama do tamanho de metade da minha sala de estar, com um dossel luxuoso e muitos travesseiros, um closet separado cheio de roupas novas. Reconheci o estilo de Thalia, ela adorava coisas brilhantes e chamativas. Um banheiro de mármore com banheira de hidromassagem e pias duplas, tudo isso era tão distante do meu humilde apartamento, da minha vida simples. Nunca aspirei ao luxo, sempre acreditando que era mais importante ter o pão ganho honestamente do que bolos imerecidos. Aparentemente, meu filho havia internalizado outros valores. De repente, ouvi a porta da frente bater. As vozes da empresa de limpeza silenciaram, provavelmente já tinham terminado o trabalho e ido embora. A casa ficou em silêncio. Desci ao primeiro andar e me vi sozinho naquela enorme mansão. O relógio marcava 11 da manhã. Se Neils e Thalia estivessem trabalhando em horário normal, só deveriam chegar às 6 da tarde. Eu tinha tempo de sobra para decidir o que fazer em seguida. Eu poderia sair com cópias dos documentos e ir à polícia. Poderia esperar meu filho e minha nora voltarem e confrontá-los, ou poderia simplesmente deixar um bilhete explicando que eu sabia de tudo e aguardar a reação deles. A última opção parecia mais segura, mas nunca fui covarde. Eu havia ensinado meus alunos a encarar as dificuldades de frente, e não poderia fazer outra coisa agora. Decidi esperar que eles voltassem. O dia se arrastou por um tempo agonizantemente longo. Examinei cada canto da casa, notando todas as compras caras, os eletrodomésticos mais modernos na cozinha, um home theater no porão, uma academia com sauna, até mesmo uma pequena adega com algumas garrafas de bebidas caras. Às 2 da tarde, senti fome. Só tinha tomado uma xícara de café desde a manhã. A cozinha revelou uma geladeira cheia de compras. Preparei um sanduíche simples e comi sentado na enorme ilha da cozinha. Era uma sensação estranha almoçar em uma casa que tecnicamente era sua, mas na verdade não era. Depois do almoço, voltei ao escritório e revisei a papelada, agora com mais cuidado. Nos extratos bancários, notei várias transferências vultosas para a conta do Neils nos últimos meses, bônus do banco por atrair grandes clientes. Ele provavelmente não estava apenas usando sua posição oficial para conseguir um empréstimo falso em meu nome. O tempo estava se esgotando. Folheei as revistas brilhantes deixadas na mesa de centro da sala de estar, olhando pela janela para as casas vizinhas onde moravam pessoas igualmente ricas. Perguntei-me quantos deles haviam conseguido suas casas por meio de trabalho honesto e quantos por meio de fraude. Às 5:30, ouvi o som de um carro parando.
Olhando pela janela, vi o sedã preto de Neils estacionado na garagem. Meu coração batia mais rápido. O momento da verdade se aproximava. Decidi encontrá-los na porta da frente. Parados no corredor, eu os ouvia se aproximando da casa, rindo e conversando. O som de uma chave na fechadura, o girar de uma maçaneta. A porta se abriu e Neils e Thalia apareceram na soleira, carregados de sacolas de supermercado e uma caixa contendo uma garrafa de champanhe. Estavam tão absortos na conversa que nem me notaram imediatamente. E aí podemos convidar os Morgans na semana que vem, disse Thalia. Eles vão morrer de inveja quando virem nosso novo. Ela parou no meio da frase quando me viu. Seus olhos se arregalaram, seu rosto empalideceu. A caixa escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque alto. Por sorte, a garrafa não quebrou. Ah, você não esperava me ver? Eu disse calmamente, quase com um sorriso, embora estivesse fervendo por dentro. Neils congelou como uma estátua. Seu rosto se transformou numa máscara de horror e descrença. Mamãe, gaguejou. O que você está fazendo aqui? Não é óbvio, acenei com as mãos. Olhando para minha casa nova, aquela que foi comprada a prazo no meu nome. Thalia desviou o olhar de mim para Neils. Do que ela está falando? Que tipo de empréstimo em nome dela? Perguntei-me. Talvez Thalia realmente não soubesse das maquinações do marido. Ou será que ela era apenas uma boa atriz? Neils, por que você não me convida para entrar? Perguntei ironicamente. Embora, tecnicamente, eu devesse convidá-lo. Afinal, a casa está em meu nome. Neils finalmente saiu do seu estupor. Mãe, eu posso explicar. Ele deu um passo à frente, fechando a porta atrás de si. Não é o que você pensa, na verdade. Cruzei os braços sobre o peito. Acho que você usou sua posição no banco para fazer um empréstimo em meu nome sem o meu conhecimento. Você falsificou minha assinatura em documentos, usou cópias das minhas informações pessoais e comprou esta casa para você e Thalia. Qual das alternativas não é verdadeira? Thalia largou os pacotes restantes e se virou para o marido. Neils, isso é verdade? Você fez o empréstimo em nome da sua mãe? Neils parecia um animal encurralado. Eu ia pagar o empréstimo sozinho, disse-lhe rapidamente, nervoso. Mãe, juro que você nem sabe. Eu simplesmente não conseguiria tanto dinheiro no meu próprio nome. Não tenho renda suficiente e tenho um histórico de crédito ruim. Então, você decidiu colocar sua mãe em perigo? Tentei manter a voz firme, mas ela tremia. Você tem noção de que, se não conseguisse pagar o empréstimo, o banco viria atrás de mim? Eu teria perdido tudo, meu apartamento, minhas economias, minha reputação. Isso não teria acontecido, Neils elevou a voz. Eu pensei em tudo. Tenho um bom emprego. Ganho bônus. Bônus para quê, Neils? Interrompi. Para atrair clientes ou para fazer empréstimos fictícios? Ele ficou em silêncio, preso em uma mentira. Thalia, que até aquele momento desviara o olhar de mim para Neils, explodiu de repente. Você me disse que sua mãe concordou em nos ajudar a comprar uma casa, gritou ela, apontando o dedo para o peito de Neils. Você disse que ela assinou todos os papéis e está feliz por nós. Thalia, eu posso explicar, Neils começou, mas ela não o deixou terminar. Sobre o que mais você mentiu para mim? Ela estreitou os olhos. Você disse que tinha bônus altos no trabalho, que podíamos arcar com todos esses gastos. Isso também é mentira? Assisti a essa cena com sentimentos contraditórios. Por um lado, fiquei feliz por a verdade finalmente ter vindo à tona. Por outro, senti dor por meu filho ser capaz de tamanha mentira. Eu não menti sobre os bônus, defendeu-se Neils. Eu recebo bônus, sim, e eu estava planejando pagar esse empréstimo sozinho. Sério. Então por que você não colocou no seu próprio nome? Perguntei. Por que você teve que usar o meu? Eu já te disse. Meu histórico de crédito é ruim. Ele pareceu irritado, como se eu estivesse fazendo perguntas idiotas. Depois daquele negócio do cartão de crédito na faculdade, aquele em que você acumulou dívidas e eu paguei tudo por 3 anos. Balancei a cabeça.
E você decidiu que a melhor maneira de me agradecer seria me fazer pagar uma dívida nova e muito maior. Neils baixou os olhos. Eu ia te contar mais tarde, quando as coisas se acalmassem. Quando exatamente, Neils? Dei um passo em sua direção. Quando eu receberia a primeira parcela do meu empréstimo ou quando o banco entraria com o processo de penhora do meu apartamento por dívida? Thalia, que até aquele momento estivera zangada com Neils, de repente se virou para mim. Olha, Ruth, ela tentou falar calmamente, embora fosse óbvio que estava em pânico, juro que não sabia de nada sobre isso. Neils me disse que você concordou em nos ajudar a comprar a casa, que toda a papelada estava em ordem. Eu jamais teria concordado com tal farsa. Olhei para ela atentamente. Talvez ela estivesse dizendo a verdade. Ou talvez estivesse apenas tentando salvar a própria pele. E você não se perguntou por que uma aposentada de repente concordou em fazer um empréstimo de $450.000 para si mesma? Thalia corou. Ele disse que você queria nos ajudar, que tinha boas economias, gaguejou. Eu sei que parece bobagem agora, mas eu acreditei nele. Suspirei e tirei da bolsa uma pasta com as fotos dos documentos que tirei naquela tarde. Aqui estão as provas da fraude. Coloquei a pasta sobre a mesa no corredor. Assinaturas falsificadas, uso ilegal das minhas informações pessoais, abuso de poder o suficiente para mandar Neils para a prisão por alguns anos. Neils empalideceu ainda mais. Mãe, você não vai fazer isso. Sua voz soava suplicante e ameaçadora. Você não vai mandar seu único filho para a prisão. Por que não? Olhei-o diretamente nos olhos. Você não teve medo de arruinar financeiramente sua única mãe. Eu ia pagar aquele empréstimo sozinho, ele quase gritava. Por que você não entende? E se você tivesse perdido o emprego, ficado doente ou simplesmente decidido que era muito trabalhoso pagar o empréstimo? Balancei a cabeça. Neils, você sempre escolheu o caminho mais fácil, sempre passando a responsabilidade para os outros. Eu esperava que isso passasse com a sua idade, mas acho que eu estava errado. Thalia desatou a chorar de repente. O que vai acontecer agora? Ela olhou para mim e para o Neils em meio às lágrimas. Vamos perder a casa? O Neils vai para a cadeia? Senti uma pontada de pena daquela mulher. Talvez ela realmente tivesse sido vítima de um engano, como eu. Depende do que você decidir fazer a seguir, respondi, tentando parecer calmo e racional, e de quão sinceramente você se arrepende do que fez. A manhã estava nublada. Nuvens cinzentas e pesadas pairavam sobre Phoenix City, como se a própria natureza tivesse decidido enfatizar o drama da situação. Eu estava sentado a uma enorme mesa de jantar em uma casa que eu possuía, mas que havia comprado por fraude. À minha frente estavam Neils e Thalia. Ficamos em silêncio, olhando para nossas xícaras de café. Ninguém queria puxar assunto. Depois da revelação chocante da noite anterior, estávamos emocionalmente esgotados. Neils sugeriu que eu passasse a noite no quarto de hóspedes, e eu concordei. Era uma longa viagem até o meu apartamento, e eu precisava conservar minhas energias para a conversa daquela noite. Passei a noite pensando em como chegamos a essa situação. Onde eu havia errado na criação do meu filho? Quando ele se tornou uma pessoa capaz de tamanha mentira? O que eu deveria fazer agora? Por fim, decidi quebrar o longo silêncio. Precisamos decidir o que fazer agora, disse eu, colocando a xícara de lado. Tenho duas opções: denunciar a fraude à polícia ou encontrar outra solução. Neils estremeceu ao ouvir a palavra polícia. Sua aparência era péssima, pálido, com os olhos vermelhos de insônia e a barba por fazer de 2 dias. Mãe, por favor, sua voz estava rouca. Não vá à polícia. Isso arruinaria tudo, minha carreira, minha vida. Eu posso consertar as coisas. Como? Perguntei calmamente. O empréstimo já foi feito. O dinheiro já foi gasto. A casa está comprada. Eu mesmo vou pagar, como planejei, disse Neils rapidamente, febrilmente. Você nem vai perceber que ele existe. Vou transferir o dinheiro para a sua conta todo mês, no prazo. E se você perder o emprego, ficar doente ou simplesmente achar que é muito trabalhoso? Balancei a cabeça. Neils, o problema não é só dinheiro. Você cometeu um crime.
Falsificou minha assinatura, usou meu nome sem autorização. Abusou da sua posição no banco. Thalia, que até então estivera em silêncio, falou de repente: ainda não consigo acreditar que você fez isso. Ela olhou para o marido com indisfarçável desprezo. Você enganou não só sua mãe, mas também a mim. Você me disse que Ruth havia concordado em nos ajudar, que havia assinado todos os papéis de livre e espontânea vontade. Eu ia te contar a verdade mais tarde, murmurou Neios, sem olhar para a esposa. Quando exatamente, a voz de Thalia ficou mais alta. Quando formos presos por fraude ou quando sua mãe acabar na rua por causa do seu empréstimo? Ninguém estaria na rua. Neios bateu com o punho na mesa. Eu estava no controle. Tenho um bom salário. Ganho bônus. Por que exatamente você ganha bônus, Neios? Interrompi. Por trazer clientes ou por fazer empréstimos fictícios? Ele parou de falar, e eu vi em seus olhos o que eu temia: culpa. Então, minhas suspeitas estavam corretas. Meu filho não fez apenas um empréstimo falso em meu nome. Ele fez isso sistematicamente. Quantas outras operações semelhantes você já fez? Perguntei baixinho. Neios abaixou a cabeça. Foi a primeira vez com um empréstimo de uma quantia tão grande, murmurou. Antes, eram empréstimos pequenos que eu pagava rapidamente. Em nome de quem? Eu podia sentir a náusea subindo pela minha garganta. Clientes de banco, pessoas que raramente verificam suas contas, disse Neios num sussurro. Pessoas mais velhas, principalmente. Thalia soltou um som que parecia um grito estrangulado. Meu Deus, Neios, você é um criminoso. Ela se afastou dele como se ele fosse contagioso. Você anda roubando dinheiro de idosos. Eu não estava roubando, defendeu-se. Peguei empréstimos e paguei. Ninguém perdeu nada. Exceto a confiança e a paz de espírito deles, eu disse amargamente. Você usou os clientes mais vulneráveis do banco para sua fraude. Neios cobriu o rosto com as mãos. Eu só queria uma vida melhor para nós, uma casa, um carro, uma oportunidade para Thalia não trabalhar. O que outras pessoas têm. Outras pessoas conseguem isso com trabalho honesto. Olhei para meu filho com profunda decepção. Eles trabalham, eles economizam. Eles não roubam nem trapaceiam. E nem todos, murmurou Neios. Você não percebe quantas pessoas no banco estão operando esquemas semelhantes. Eles são apenas mais espertos e não são pegos. Isso é uma desculpa, Thalia pulou da cadeira. Todo mundo faz isso, por que eu não posso? Você é como uma criança, Neios. 36 anos, está raciocinando como um adolescente. E você? Ele também se levantou, apontando o dedo para a esposa. Você ficou bem feliz quando eu trouxe dinheiro para casa. Você não perguntou de onde veio quando comprou suas roupas e joias caras. Porque você disse que eram bônus legítimos e honestamente ganhos. Eles ficaram frente a frente, vermelhos de raiva, prontos para se estrangularem. Eu assisti a essa cena com crescente amargura. Meu filho havia se transformado em um homem que eu não conhecia nem respeitava, um homem que buscava facilidades, que traía, que jogava a culpa nos outros. E seu casamento parecia girar em torno de dinheiro e mentiras mútuas. Chega, eu disse com firmeza. Sentem-se, vocês dois. Precisamos decidir o que fazer a seguir. Para minha surpresa, eles obedeceram. Talvez o hábito de obedecer ao tom da professora fosse algo que eles herdaram da infância. Neios, virei-me para o meu filho, o que você fez é um crime, e mais de um. Você merece ser punido. Ele abaixou a cabeça sem fazer objeção. Mas eu não quero ver meu filho na prisão, continuei. Não porque eu não ache que você merece, mas porque não acho que isso fará de você uma pessoa melhor. Neios olhou para mim esperançoso. Obrigado, mãe. Não me agradeça ainda. Levantei a mão. Tenho condições. Primeiro, a casa precisa ser vendida imediatamente. O empréstimo precisa ser quitado integralmente, com todos os juros. Mas acabamos de nos mudar, protestou Neios. E perdemos dinheiro com o negócio. Isso está fora de questão, meu tom não deixou margem para discussão. Em segundo lugar, você vai sair do banco hoje.
Mas como vou pagar o empréstimo sem emprego? Neios parecia em pânico. Você vai encontrar outro emprego. Um emprego honesto, eu insisti. E em terceiro lugar, você vai confessar sua fraude à gerência do banco. Neios empalideceu ainda mais. Vou ser preso. Não necessariamente. Balancei a cabeça. Se você confessar voluntariamente, devolver todos os fundos obtidos ilegalmente e concordar em cooperar, o banco pode preferir resolver a questão sem envolver a polícia. Eles não querem um escândalo. E se eu não fizer isso? A voz de Neios estava trêmula. Então eu mesmo irei à polícia, olhei-o diretamente nos olhos, com provas e insistirei na punição máxima. Houve silêncio. Neios olhou para mim incrédulo, como se não soubesse se a mãe dele era realmente capaz de tal coisa. Mas, no meu olhar, ele deve ter visto determinação. Eu não estava blefando. Você não tem escolha, Neios, interveio Thalia. Ruth tem razão. Temos que vender a casa e pagar o empréstimo. É a única maneira de consertar as coisas. Neios olhou para a esposa em busca de apoio, mas só encontrou uma fria condenação. Você também está contra mim? Perguntou ele, amargamente. Sou contra suas ações, respondeu Thalia. Você traiu minha confiança. Você enganou sua mãe. Você cometeu crimes financeiros. Não sei se poderei confiar em você novamente. Percebi como essas palavras atingiram Neios. Ele se curvou, como se um peso invisível tivesse sido colocado sobre seus ombros. Tudo bem, disse-lhe finalmente. Farei o que você diz, vender a casa, pedir demissão do banco, confessar tudo. E devolva todos os fundos obtidos ilegalmente, acrescentei. Mas eu não tenho esse dinheiro, ele levantou as mãos. Gastei tudo na entrada da casa, nos móveis, nos reparos. Então, você vai vender o carro, as joias, tudo que comprou com esse dinheiro, eu insisti. E você vai pagar o resto com o seu salário no seu novo emprego. Neios abaixou a cabeça em sinal de rendição. Como você quiser, mãe. Levantei-me da mesa. Vou ligar para o Terry Block no seu banco. Ele conhece a situação e acho que pode nos ajudar a resolvê-la com o mínimo de prejuízo. Terry sabe. Neios pareceu chocado. Como? Eu o conheci ontem, antes de vir para cá, expliquei. Ele me mostrou os documentos do empréstimo e, pelo que disse, já suspeitava de fraude há muito tempo. Neios empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Você planejou tudo, sussurrou. Você sabia de tudo com antecedência. Não tudo. Balancei a cabeça. Mas o suficiente para saber que meu filho se transformou em alguém que eu não reconhecia. Peguei meu celular e disquei o número do Terry que eu tinha anotado ontem. Ele atendeu depois do terceiro toque. Aqui é o Terry Block. Terry, aqui é Ruth Olinger. Tenho novidades. Expliquei brevemente a situação. Neios havia confessado a fraude, concordado em vender a casa e devolver os fundos obtidos ilegalmente. Essas são boas notícias, Sra. Olinger, Terry parecia aliviado. Mas a senhora sabe que preciso relatar isso à gerência. Claro, assenti, embora ele não conseguisse perceber. É exatamente isso que eu quero fazer. Mas espero que o banco prefira resolver a questão sem envolver a polícia. É do melhor interesse de todas as partes. Vou falar com o diretor, prometeu Terry. Mas devo avisá-lo, Neios terá que renunciar e devolver até o último centavo dos fundos obtidos ilegalmente. Ele concordou com esses termos. E mais uma coisa, Sra. Olinger, a voz de Terry ficou mais séria, se for descoberto que a fraude foi mais extensa do que ele admite, ou se ele se recusar a cooperar plenamente, o banco será forçado a entrar em contato com a polícia. Entendo, respondi. E o Neios também entende, não é, Neios? Virei-me para o meu filho, que estava sentado de cabeça baixa. Ele assentiu sem olhar para cima. Ótimo, disse Terry. Mande-o vir ao banco às 2 hoje. Vou marcar uma reunião com o diretor e o advogado. Agradeci a Terry e desliguei. 2 horas, Neios, eu disse. Você tem uma reunião com o diretor do banco e o advogado. Eu vou com você. Por quê? Ele olhou para mim com uma expressão abatida.
Para garantir que eu não fuja? Não. Balancei a cabeça. Para te apoiar. Não importa o que aconteça, você ainda é meu filho. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas ele rapidamente desviou o olhar. Thalia, que estivera em silêncio o tempo todo, de repente falou: "Eu também vou", disse ela com determinação. "Quero saber toda a verdade. Quero ouvir exatamente o que você fez, Neios." Ele olhou para a esposa com dor e medo. "Você vai me deixar quando souber de tudo." Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Thalia não respondeu, mas seu silêncio foi mais eloquente que palavras. Fizemos as malas e saímos de casa, a casa que deveria ter sido o começo de uma nova vida para Neios e Thalia, mas que, em vez disso, se tornou um símbolo de sua ruína. No caminho para o banco, mal conversamos. Estávamos cada um absorto em seus próprios pensamentos. Eu estava pensando em como a vida tinha tomado um rumo estranho. Há poucos dias, eu era apenas um velho professor aposentado, vivendo uma vida tranquila e comedida. Agora eu estava a caminho do banco para ajudar meu filho a escapar da prisão por crimes financeiros. Foi amargo perceber que o homem que eu havia criado era capaz de tamanha mentira. Mas foi ainda mais amargo perceber que eu mesma talvez tenha contribuído para moldar seu caráter, perdoando demais, indo em seu auxílio com muita frequência. A reunião no banco transcorreu como eu esperava. O diretor, um homem mais velho e de rosto sério, ficou chocado com a confissão de Neios, mas, como Terry previra, preferiu resolver o assunto sem envolver a polícia. A reputação do banco era importante demais. Os termos eram rigorosos: demissão imediata, restituição integral de todos os fundos obtidos ilegalmente e assinatura de uma confissão de irregularidades que seria mantida no banco como garantia da cooperação contínua de Neios. Se ele tentasse sonegar pagamentos ou ocultar quaisquer detalhes de suas fraudes, o banco entregaria os documentos à polícia. Neios assinou os papéis com a mão trêmula, depois entregou seu passe e saiu do prédio do banco, agora um ex-funcionário, com sua carreira e reputação arruinadas. Ao sair, ele parecia perdido e devastado. "E agora?", perguntou baixinho. "Agora você recomeça", respondi. "Encontre um emprego honesto, pague suas dívidas, aprenda a viver de acordo com suas posses." "E você tenta salvar seu casamento", acrescentou Thalia, olhando para ele com uma mistura de pena e decepção. "Se ainda for possível", Neios olhou para a esposa esperançosamente. "Você não vai embora?" "Ainda não decidi", respondeu ela honestamente. "Preciso de um tempo para pensar, para ver se posso confiar em você novamente." Eu os observava do lado de fora, sentindo-me estranhamente distante. Meu filho e sua esposa eram adultos com seus próprios problemas e decisões. Eu tinha feito tudo o que podia para consertar as coisas. Agora eles tinham que lidar com as consequências sozinhos. "Vou para casa", eu disse, chamando um táxi. "Me liga quando estiver pronto para discutir a venda da casa." "Você não vai nos ajudar?", Neios parecia em pânico. "Mãe, não sei o que fazer agora." "Você é um homem adulto, Neios." Olhei para ele com firmeza. "Está na hora de começar a resolver os problemas sozinho, em vez de esperar que sua mãe resolva tudo." Entrei num táxi e dei-lhe o meu endereço. Olhando pela janela para as figuras do meu filho e da minha nora que se afastavam, senti uma mistura de amargura e alívio: amargura por meu filho não ser o homem que eu pensava que era, alívio por a verdade finalmente ter sido revelada e agora todos podiam seguir em frente. Em casa, preparei uma xícara de chá e sentei-me perto da janela, observando Phoenix City à noite. A cidade vivia sua vida normal, as pessoas cuidando de seus negócios, alheias ao drama que se desenrolava em nossa pequena família. O telefone tocou por volta das 8 da noite. Era Terry. "Senhora Ollinger, eu só queria saber como a senhora estava." "Obrigada, Terry." "Estou bem", eu disse. "Sinceramente, você fez a coisa certa", sua voz soava confiante. Muitas pessoas simplesmente fariam vista grossa, principalmente quando se trata do próprio filho. "Ensinei aos meus alunos que toda ação tem consequências", eu disse. "Seria hipócrita não aplicar essa regra ao meu próprio filho." "A senhora é uma mulher incrível, senhora Ollinger", disse Terry com genuína admiração. "Se precisar de qualquer coisa mesmo, é só me ligar." Agradeci e desliguei. Então,
Peguei um velho álbum de fotos da gaveta da minha mesa e comecei a folhear as páginas. Neils quando criança, um menino sorridente com um dente da frente arrancado. Neils quando adolescente, sério e um pouco mal-humorado. Neils na formatura, com uma impaciência mal disfarçada, ansioso para se livrar dos cuidados da mãe. Onde foi que eu errei? Quando meu filho se tornou um homem capaz de enganar e trair? Talvez eu o tenha perdoado demais quando criança. Ou, ao contrário, fui muito rigorosa, forçando-o a buscar soluções alternativas. Fechei o álbum. Não fazia sentido revirar o passado. O importante é o que está acontecendo agora e o que acontecerá a seguir. Neils fez sua escolha. Agora ele tem que arcar com as consequências. E eu tenho que viver minha vida sem deixar que os erros do meu filho determinem meu futuro. 3 meses passaram voando. Sentei-me na varanda da minha nova casa, aproveitando o sol quente da primavera e uma xícara de chá. Uma pequena, mas aconchegante, casa térrea com jardim, em um bairro tranquilo de Phoenix City, tornou-se meu refúgio, um lugar onde finalmente encontrei paz depois de toda a turbulência. A venda daquela luxuosa mansão comprada por Neils com documentos falsos ocorreu surpreendentemente bem. Terry Block, fiel à sua palavra, ajudou a organizar o negócio para que pudéssemos pagar o empréstimo com perdas mínimas. É claro que tivemos que vender a casa por menos do que seu valor de mercado. Compradores sentem o desespero dos vendedores como tubarões farejam sangue. Mas o principal é que essa história terminou, e meu nome não estava mais associado ao empréstimo fraudulento. Além disso, o banco, tentando evitar um escândalo público, pagou-me uma indenização por danos morais, não uma quantia enorme, mas o suficiente para que eu pudesse pagar esta pequena casa. O diretor do banco se desculpou pessoalmente pelas ações do seu funcionário e me garantiu que isso não se repetiria. Eles reforçaram o sistema de verificação de documentos e introduziram medidas de controle adicionais. Não me alegrei com a queda de Neils, apenas tristeza e decepção. Meu filho havia perdido tudo, seu emprego de prestígio, a casa dos sonhos e agora a esposa. Thalia pediu o divórcio quase assim que a traição foi descoberta. Ela não conseguia perdoar a traição, e eu entendia. A confiança é algo frágil, uma vez quebrada, raramente se recupera totalmente. Neils agora trabalhava para uma seguradora como corretor júnior. Com sua experiência em finanças, ele poderia ter se qualificado para mais, mas rumores de sua demissão do banco se espalharam pela cidade, e muitas portas se fecharam para ele. Seu salário era modesto, a maior parte destinada ao pagamento do banco, reembolso por fundos obtidos ilegalmente. Ele se mudou para um pequeno apartamento nos arredores da cidade, pelo que eu sabia por conhecidos em comum, ele havia piorado. Estava magro. Não senti satisfação com o sofrimento dele, mas também não senti pena. Ele havia feito sua escolha. Ele havia se enganado deliberadamente. E agora estava pagando por suas ações. Era uma lição que ele precisava aprender. O toque da campainha interrompeu meus devaneios. Elizabeth Gray, minha ex-colega do ensino médio, estava parada na porta com uma cesta enorme de biscoitos caseiros. Ruth, você está linda, ela me abraçou com genuíno carinho. Esta casa claramente está te fazendo bem. Entre, Elizabeth. Sorri enquanto a deixava entrar em casa. Todos já estavam reunidos na sala de estar. Todas as quartas-feiras, eu convidava meus antigos colegas professores e alguns dos meus ex-alunos, aqueles com quem mantive contato ao longo dos anos. Tomávamos chá, discutíamos livros, trocávamos notícias e simplesmente apreciávamos a companhia uns dos outros. Gradualmente, essas reuniões se transformaram em uma espécie de clube de apoio para os idosos do bairro. Muitos de nós morávamos sozinhos, e essa companhia era inestimável. Já estavam sentados na sala de estar Mary Baker, uma ex-professora de literatura, George Hopkins, um professor de história, Fay Vindon, minha ex-aluna e agora funcionária da Receita Federal, e Terry Block, que de repente se tornou um visitante frequente em minha casa. Aí está a nossa anfitriã, exclamou Mary quando Elizabeth e eu entramos na sala. Ruth, Terry estava nos contando sobre a promoção dele. Ele agora é o vice-diretor do departamento. Terry sorriu, sem graça. Só uma pequena promoção. Não é grande coisa. Não seja modesto, sorri enquanto servia o chá. É um reconhecimento merecido da sua honestidade e profissionalismo. Depois da história com Neils, Terry realmente decolou.
O diretor do banco reconheceu sua integridade e o promoveu. Ele tinha apenas 32 anos, mas já ocupava uma posição sólida e tinha boas perspectivas. A propósito, Ruth, Fay tirou um envelope da bolsa, trouxe o material que eu estava falando sobre isenção fiscal para aposentados. Achei que você poderia se interessar. Obrigada, querida. Peguei o envelope, tocado pela sua preocupação. A conversa fluiu livre e casualmente. Discutimos as últimas notícias da cidade, o novo livro que todos tínhamos combinado de ler para a próxima reunião, os problemas da educação nas escolas modernas. George, como sempre, reclamou do declínio do interesse por história entre os jovens, e Mary respondeu que seus netos, por outro lado, estavam muito interessados no passado, apenas na forma de filmes e jogos históricos, não de livros didáticos. Observei-os com uma sensação de aconchego no peito. Essas pessoas se tornaram minha nova família, uma família que eu havia escolhido para mim, baseada no respeito mútuo e no afeto sincero, em vez de laços de sangue. Depois que os convidados foram embora, comecei a me preparar para a aula de amanhã. Há um mês, comecei a ajudar as crianças da vizinhança com matemática de graça. No início, era apenas um menino, Simon, que não conseguia entender frações. Depois, sua irmã, Louise, juntou-se a ele, e depois os amigos deles. Agora, eu tinha 5 alunos regulares e dava 2 aulas por semana para eles. Não foi apenas um retorno ao ensino, foi um retorno a mim mesma, de volta a Ruth Ollinger, que passará 35 anos explicando a beleza da matemática para crianças, comemorando seus sucessos e apoiando-as em seus fracassos. Eu me sentia necessária, útil, viva novamente. O toque do telefone interrompeu meus devaneios. Ruth Ollinger falando. Mãe, sou eu. A voz de Neil soou hesitante, esperançosa. Não nos falávamos há mais de um mês. Depois de tudo o que aconteceu, mantive distância, incapaz de perdoar a traição. Neil tentou várias vezes consertar o relacionamento, ligou, tentou visitar, até mandou presentes. Respondi educadamente, mas com frieza, não permitindo que ele se aproximasse. Olá, Neils. Minha voz soou neutra. Algo errado? Não, só queria ver como você estava. Ouvi dizer que você está dando aulas para as crianças agora. Estou ajudando as crianças da vizinhança com matemática. Não é nada sério. Isso é ótimo, mãe. Você sempre foi uma ótima professora. Uma pausa constrangedora. Nós duas não sabíamos o que dizer em seguida. Mãe, eu estava pensando, se eu poderia ir aí, conversar pessoalmente. Eu tenho repensado muitas coisas nesses últimos meses. Quero me desculpar de verdade. Suspirei. Uma parte de mim queria dar outra chance ao meu filho. Mas a parte mais sensata se lembrava de quantas vezes eu já o havia perdoado, de quantas vezes eu havia acreditado que suas promessas mudariam. Não acho que seja o momento certo, Neils. Estou muito ocupado com essas aulas e reuniões do clube. Por favor, mãe. Havia desespero em sua voz. Eu sei que errei. Eu errei feio, mas sou seu filho. Seu único filho. Sim, você está, eu disse calma, mas firmemente. E é por isso que estou tão magoada com o que você fez. Você não me enganou apenas, Neils. Você me usou. Você usou o fato de eu confiar em você incondicionalmente. Eu sei, mãe, e nunca vou me perdoar por isso. Mas quero te compensar. Quero ganhar sua confiança de novo. Confiança não é algo que se conquista de um estalar de dedos, Neils. Leva tempo, muito tempo. Eu entendo. É por isso que quero começar agora. Por favor, mãe, me dá uma chance. Fechei os olhos, sentindo meu coração se partir. O amor de mãe lutava contra meu senso de autopreservação. Ok, Neils, você pode me escrever uma carta. Diga tudo o que quiser. Vou pensar a respeito. Uma carta? Ele parecia decepcionado. Mas eu gostaria de te ver. Primeiro a carta, eu insisti. Se você realmente quer consertar o relacionamento, comece respeitando meus limites. Pausa. Ok, mãe. Vou escrever para você. Obrigada pela oportunidade. Depois da conversa,
fiquei sentado olhando pela janela para o meu pequeno jardim por um longo tempo. A primavera estava a todo vapor, as macieiras estavam floridas, enchendo o ar com uma fragrância delicada. A vida continuava, apesar de todas as turbulências e decepções. No dia seguinte, dei uma aula para meus alunos mais jovens. Simon finalmente havia dominado frações e estava orgulhosamente resolvendo problemas no quadro negro que eu havia montado na pequena sala que havia se tornado uma sala de aula improvisada. Louise se esforçou com as equações, mas nunca desistiu, sua teimosia me lembrava de mim quando criança. As outras crianças também estavam se esforçando, cada uma dando o melhor de si. Eu os observava com uma sensação de aconchego. Essa é a verdadeira satisfação, ver mentes jovens se iluminarem com a compreensão, superando dificuldades e desenvolvendo autoconfiança. Nenhum dinheiro, nenhum prestígio se comparava a esse sentimento. Depois da aula, quando as crianças se dispersaram, notei o carteiro na minha cerca. Ele acenou para mim e colocou alguns envelopes na caixa de correio. Entre as contas e folhetos de propaganda de sempre, encontrei um envelope grosso, sem selo. Nele estava escrito à mão, para a mamãe, da Neils. Ele devia ter trazido pessoalmente, mas não se atreveu a tocar a campainha. Levei o envelope para dentro de casa e o coloquei sobre a mesa sem abri-lo. Eu não estava pronto para lê-lo naquele momento. Primeiro, eu precisava terminar de me preparar para a reunião do clube de amanhã. Eu havia prometido fazer uma apresentação sobre o impacto da matemática na arte, um tema que sempre me fascinou. À noite, Carol Dutton, outra ex-aluna minha, agora gerente de um banco local, passou por aqui. Ela trouxe assados caseiros, como prometido na última vez que conversamos. Senhora Olinger, sua casa é maravilhosa, disse ela, maravilhada, enquanto olhava ao redor da sala. Tão aconchegante, tão você. Obrigada, Carol. E, por favor, me chame de Ruth. Você não é minha aluna há muito tempo. Tomamos chá e conversamos sobre as últimas novidades. Carol falou sobre os filhos, o trabalho, os planos de férias. Eu ouvia com interesse genuíno, feliz em saber dos sucessos da minha ex-aluna. E como está seu filho? Ela perguntou de repente. Você raramente fala sobre ele. Hesitei em responder. Carol, ao contrário de Terry e Fay, não sabia de toda a história do empréstimo e da fraude. Para ela, eu era apenas um professor idoso que havia se mudado recentemente para uma casa nova. Neils está passando por um momento difícil, respondi evasivamente. Divórcio, mudanças de emprego. Você sabe como é. Ah, me desculpe. Carol parecia genuinamente chateada. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar? Obrigada, querida, mas isso é algo que ele tem que lidar sozinho. Sorri suavemente. Agora, me conte mais sobre esse projeto em que sua filha está trabalhando. Parece muito interessante. Depois que Carol saiu, olhei novamente para o envelope do Neil sobre a mesa. Peguei-o, girei-o e até o levantei contra a luminária, como se pudesse ver o conteúdo através do papel. O que ele havia escrito? Um pedido de desculpa sincero ou outra desculpa e tentativa de transferir a culpa? Lembrei-me do conselheiro matrimonial que consultamos quando Neils era adolescente e começamos a ter problemas. Um relacionamento tóxico continua tóxico, mesmo que seja entre pais e filhos, disse a doutora Lynch. Às vezes, a melhor maneira de demonstrar amor é estabelecer limites saudáveis. Olhei para o envelope por um longo momento, depois o coloquei de lado sem abri-lo. Talvez um dia eu esteja pronta para ler esta carta. Talvez um dia eu encontre forças para perdoar Neils completamente. Mas naquele momento, eu precisava me proteger minha paz recém-descoberta, minha nova vida. Voltei a preparar minha apresentação sobre matemática e arte. As crianças viriam amanhã, e eu queria mostrar a elas como os números de Fibonacci se manifestam na natureza, como a proporção áurea usada na arquitetura, como os princípios matemáticos fundamentam a harmonia musical. Minha vida ganhou um novo significado. Eu tinha uma nova família, pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia dar a elas. Eu tinha um propósito: compartilhar conhecimento, ajudar os outros, criar uma comunidade de apoio para aqueles que precisavam. E nesta nova vida, não havia espaço para relacionamentos tóxicos, mesmo que fossem com meu único filho. Talvez um dia o Neils realmente mude.
Talvez um dia ele perceba que confiança e honestidade são mais importantes do que bens materiais. Talvez um dia possamos construir um relacionamento saudável baseado no respeito mútuo. Mas até que esse dia chegue, vou viver minha vida, uma vida plena, rica e significativa, sem arrependimento sobre o passado ou medo do futuro, apenas saboreando cada dia, cada encontro com amigos, cada momento em que a compreensão brilha nos olhos de uma criança. Olhei para a foto na parede, minha turma de formandos de 2028 rostos jovens cheios de esperança e planos para o futuro. Muitos deles ainda mantinham contato comigo, visitando, ligando, escrevendo cartas. Eles cresceram, se tornaram médicos, engenheiros, professores, empresários. Criaram famílias, tiveram filhos. Não pude deixar de sentir orgulho deles, pelas pessoas que se tornaram, por suas conquistas e sucessos, por sua gentileza e decência. Talvez essa tenha sido minha maior conquista na vida, não pelo meu próprio filho que escolheu trapacear, mas pelas centenas de alunos que ajudei a se tornarem versões melhores de si mesmos, por meio do meu exemplo, das minhas lições, da minha fé neles. E agora, neste novo começo, continuei a fazer o mesmo, lhe ensinar, inspirar, encorajar, não porque eu precisava, mas porque eu queria. Porque isso trazia realização e significado reais. O envelope da Neus permaneceu sobre a mesa, fechado. Voltei às minhas anotações sobre os números de Fibonacci e a proporção áurea, preparando-me para a aula de amanhã. A vida continuou, e era bela em sua simplicidade e autenticidade.